primeiro é esse. Eu coloquei a marcação, significa que tem alguma coisa aqui para ser analisada. A sapata não deve ter nenhuma dimensão menor do que 0,6. Eu coloquei uns marquezinhos aqui na nossa planilha, lá embaixo, verificações. A primeira delas é em relação à dimensão mínima. E usei um se mesmo. Vou refazer. Igual se a menor dimensão, que é essa aqui. Deixa eu habilitar a barra de fórmulas aqui. Pronto. Igual se essa menor dimensão for menor do que 0,6, aí eu coloco um texto, abre aspas, verificar. Se não, ponto e vírgula, ok. E ele fica ok. Eu vou só trocar esse valor aqui para 0,55. E ele está pedindo para verificar. Aqui é bom sempre a gente ter um quadrozinho de verificação para todo mundo. Não só para fundações, mas para concreto, para metal, qualquer coisa que eu ter várias verificações, juntar tudo em um canto só, porque aqui eu tenho noção do que está acontecendo. Essa fórmula já está aqui, eu usei formatação condicional para ficar vermelhinho. Eu venho aqui na página inicial, aí vem formatação condicional e coloquei exatamente igual. Essa formatação é igual. É igual verificar. Então, tem umas opções aqui já prontas, eu coloquei a primeira, ok. Ele marcou de vermelho quando tiver escrito verificar na célula. E fiz a mesma coisa, é igual, e coloquei uma verificação ok, mudando aqui para verde. Verde, ok. Só para testar, eu vou trocar aqui por ok, ficou verdezinho. Então, é bom só deixar de vermelho que a gente consegue ver que tem alguma coisa errada ali com mais facilidade. É o que está aqui, exatamente. Usei a fórmula, só que eu verifiquei as duas ao mesmo tempo. Ao invés de verificar só o B, eu verifiquei o B e o L. Então, ao invés de colocar só o B, eu usei a função mínimo entre o B e o L. Que ele já pega o menor dos dois. Está dando erro ainda. Então, essa é a primeira verificação. Por enquanto, o que eu posso fazer no solver? Eu venho aqui em dados, solver, e adiciono uma nova restrição. Eu adicionei essa restrição aqui que o DB, que seria o nosso Bzinho, tem que ser maior do que 0,6. E adicionei outra restrição dizendo que o L tem que ser maior do que 0,6 também. Jogar esse valor maior ou igual do que 0,6. Então, essa é uma restrição que vai para o solver. Eu poderia, inclusive, lançar os dois ao mesmo tempo. Segurar os dois e esse intervalo tem que ser maior do que 0,6. Fica mais rápido do que lançar um por um. Como eu já lancei isso, eu não vou executar o solver. Ele achou uma solução. Na aula passada, eu tinha feito aquele ajustezinho para que ele travasse sempre em 0,05. Só que estava dando muito trabalho para o solver, ele não estava encontrando. Então, a recomendação é deixar ele com qualquer valor real e depois a gente ajustar manualmente mesmo. Aqui deu 0,79, então a gente adota 0,8. Ele encontrou a solução, é maior do que 0,6 e a outra restrição seria a taxa de trabalho igual a 1. Então, a força solicitante é exatamente igual à resistente. Nesse mesmo slide, a gente ainda tem a letra C, que eu pulei, relação L sobre B menor do que 2,5. L sobre B, eu criei uma outra fórmula aqui. Aqui em dados de saída, L sobre B é igual nosso L sobre B. Então, iguais. Adicionei uma outra restrição também para o solver, para que esse valor seja menor do que 2,5. E coloquei a verificação aqui. Se, deixa eu refazer, igual se
esse valor de L sobre B for menor do que 2,5, ponto e vírgula, ok. Se não, verificar. Fecha parênteses, deu ok. Terminado com assim. Eu vou lançar um valor aqui bem maior. 5 por 0,8. O L sobre B deu 3,93, não, deu 6,37 e aqui vai ficar verificado. Sobre os balanços da sapata, eu já defini, eu tinha feito isso e apaguei agora, o nosso L em relação ao B, para o solver não precisar ficar alterando os dois. Aqui embaixo vocês vão ver que vocês podem notar que eu inseri agora a menor dimensão do pilar e maior dimensão do pilar, 0,2, 0,45. E eu vou definir o L como sendo igual esse aqui. Quem lembra como era a fórmula? Menos e menos? Acho que é o contrário, né? É para ser mais o maior, menos o menor. Que aí ele vai dar maior do que o B. Se eu anotei diferente, tá errado. Vai ser B menos A0 mais B0. Eu vou só verificar se o solver está alterando as duas células. Não está mais, já ajustei também. O solver agora ele não altera o B e o L, ele só altera o B. Se ele alterar os dois, ele vai dar um erro, porque eu vou ter uma fórmula naquela célula e ele não altera quando tem fórmula nas células. Então, só vou alterar o B e o L já vai ser calculado automaticamente a partir do B. Lembrando que o solver ele vai testando isso milhares de vezes e a partir que ele altera um valor, recalcula tudo, verifica não certo, altera novamente, recalcula tudo. Então já está configurado o nosso L em relação ao B e eu já vou garantir que eu tenho equilíbrio de momentos na sapata. Então vocês vão precisar também inserir as dimensões do pilar. E desse slide é só isso. No próximo slide a gente tem o balanço de momentos, que já foi verificado também. E basicamente era isso. Primeira parte. Vou salvar. E agora a gente já tem uma planilha que quando eu insiro aqui a carga, por exemplo, 60 kN, ela encontra uma solução, 60 por 60, e ok para tudo. Então está dimensionado até o que a gente conhece por enquanto está sendo verificado. Vou colocar uma carguinha um pouco mais alta e alterar o ângulo de atrito que está muito alto. Vou alterar para 29, zerar a coesão. Aí ela fica chatazinha, porque toda vez que eu altero um valor, ela recalcula. Vou desmarcar isso aqui. Aqui vai ser 0. Remarcar. E aqui eu vou jogar uma carga de 100 kN, 1000 kN. Agora já achou uma sapata 2,5 por 2,5. Aproximadamente. Ele ainda está alterando os dois. Eu acho que lá no código VBA eu não alterei o solver. Acho que ainda está alterando os dois. Mas depois eu altero. De qualquer forma, a gente já tem uma planilha que consegue fazer o dimensionamento rápido. O que vocês podem fazer para melhorar um pouquinho mais a tabela? Pedir ao projetista de concreto que passe uma tabelazinha, um banco de dados. Número do pilar, coordenada do pilar, dimensões do pilar, carga vertical horizontal. Vocês jogam para a planilha usando o VBA também, por exemplo, alterando do pilar 1 ao pilar N, vai calculando o pilar e devolve a dimensão da fundação. Isso aqui pode dimensionar, por exemplo, 3.000 fundações em 5 minutos. Ele verificar uma por uma, salva, verificar a próxima, salva, a próxima. Se a gente tiver tempo, eu mostro como fazer.
isso mais lá para frente. Deixa eu parar.